Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais uma edição do Cá Entre Nós. E é claro, sempre na sua companhia. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia os seus e-mails semanalmente, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixe aquele like para o programa e, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Hoje nós vamos falar sobre óleos essenciais e hidrolatos de plantas nativas e orgânicas. Daqui a pouco a gente está de volta. Solta a vinheta! Nós entrevistaram engenheiro químico, produtor de óleos essenciais, empresário e sócio fundador da empresa Leger Aromas, produtor de óleos essenciais e hidrolatos 100% puros e orgânicos. Eles destilam artesanalmente seus óleos essenciais, cuidando das suas plantas, desde a formação das mudas até a colheita para a destilação, colocando seu produto no mercado com o melhor que a natureza pode oferecer. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Lucas Gerbi. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Oi, Nelson, tudo bem? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo um papo com você. É um prazer mais uma vez aqui a gente poder conversar um pouquinho sobre esse ramo maravilhoso aí dos óleos essenciais. Verdade, Lucas. Nós que agradecemos a sua sempre disponibilidade e carinho em sempre nos atender aqui, falar um pouco sobre os óleos essenciais que são tão apaixonantes, não é verdade? Opa, isso aí. Ô Lucas, os óleos essenciais e os hidrolatos têm sido utilizados há séculos em várias culturas para fins medicinais e terapêuticos. Esses óleos e hidrolatos são obtidos através do processo de destilação a vapor, beleza? Isso. Quais são as diferenças entre os óleos essenciais e os hidrolatos? Legal, vamos lá. No processo de destilação, né, como que funciona? Só para quem ainda não conhece como faz, eu vou explicar. A gente coloca as folhas todas, a gente chama de dorna, que é como se fosse uma panela. Vamos pensar numa panela de pressão, assim, é como se fosse uma panela. Aí a gente passa o vapor, né, por essas folhas, o vapor vai passar nessas folhas e ele vai arrastar o óleo essencial que está contido nessas folhas. Então, esse vapor, ao passar pelas folhas, arrasta o óleo essencial. Aí a gente vai resfriar depois essa mistura, que vai ser da água do vapor e o óleo essencial. E ao condensar,
esse vapor, ele não é mais só água, aí a gente chama ele de hidrolato, porque ele contém propriedades medicinais da planta, um percentual muito, muito baixo de óleo essencial que fica diluído nele, porém é muito baixo, mas dá propriedades medicinais para essa água perfumada, que é então o hidrolato. E aí, por diferença de densidade, o óleo é mais leve do que o hidrolato, a gente tira o óleo por cima, o hidrolato por baixo, e aí essa é a principal diferença, né? Então, na verdade, o hidrolato, ele é um subproduto da destilação do óleo essencial. E antigamente, esse hidrolato, ele era quase todo descartado. O pessoal não aproveitava, jogava fora e ficava só com óleo essencial. Hoje, a aromaterapia vem mudando, a cosmética vem mudando, e muitas vezes o hidrolato é mais valorizado até do que o próprio óleo essencial em algumas culturas. Qual é a proporção entre eles? Para você obter, por exemplo, 10 miligramas de óleo, né? O quanto de hidrolato você consegue? Porque geralmente porque me parece que é maior o hidrolato, né? Sim, é uma quantidade bem maior. Mas isso varia muito de planta para planta. Porque assim, o quanto sai de água de hidrolato depende de quanto de vapor você injeta. Então, se você injetou 30 quilos de vapor, vão sair 30 quilos de água lá na frente do hidrolato. No processo de destilação, a gente sempre joga a mesma quantidade de vapor durante aquele tempo que está destilando. Então, normalmente, todas as plantas vão gerar a mesma quantidade de hidrolato. Porém, o que varia é a quantidade de óleo essencial. Tem plantas que têm um rendimento maior de óleo e tem plantas com um rendimento bem menor. Por exemplo, a gente pega aí um eucalipto que varia de 1 a 1,5% de rendimento de óleo essencial. Tá? A gente acha isso bastante. O óleo essencial é muito baixo o rendimento. Você precisa de muita folha para tirar pouco óleo. Então, a gente fala de 1,5%, ou seja, em 1.000 quilos de folha, tirar aí de 10 a 15 quilos de óleo para um eucalipto é bastante. E quando a gente fala de uma pitanga, por exemplo, que é 0,1%, a gente fala de 1.000 quilos de folha de pitanga para tirar 1 de óleo. Então, assim, essa proporção varia de planta para planta, dependendo de quanto de óleo aquela planta tem. Mas sempre o hidrolato vai sair sempre mais ou menos a mesma quantidade. Aí depende de quanto de óleo sai. Mas, por exemplo, mais ou menos para 1.000 quilos de planta, aqui a gente tira em torno de 200 litros de hidrolato, mais ou menos. Ô Lucas, você comentou aí que o hidrolato é um subproduto do óleo essencial. Mas há quem diga que ele, por conta dessa importância que ele adquiriu no mercado, que ele não é mais chamado de subproduto, e sim um coproduto. Exatamente. E muitas vezes um produto até mais valorizado do que o próprio óleo, dependendo do uso que você quer utilizar. Dependendo da finalidade. Exatamente. E me diga, agora que já sabemos aí qual é a diferença entre eles, né? Quais são os benefícios da utilização de óleos essenciais e dos hidrolatos? São muitos, né? Aí depende do ramo de atuação. Porque você pode utilizar os óleos essenciais e hidrolatos em diversas áreas. Por exemplo, aqui os óleos essenciais a gente fornece desde para aromaterapia, para cosmética, para saneantes, para perfumaria, farmacêutica, produtos para agricultura, no controle de pragas e doenças. Então, assim, é um leque muito grande de oportunidades de utilização dos óleos essenciais e dos hidrolatos. Então, vamos lá, dependendo do que você for usar, ele traz alguns benefícios diferentes. Os óleos essenciais têm muitas moléculas que os constituem. Então, assim, só que dependendo da planta, são moléculas diferentes. Normalmente, moléculas terpênicas ali, e vão ter ações fungicidas, bactericidas, antifúngicas, anti-inflamatórias, repelentes. Então, dependendo do óleo, cada um vai ter uma função específica. Legal, Tomás. Ou seja, podem usar que é bom, a coisa é boa. Sim. Cada um é bom para uma coisa específica. Um é melhor para isso, um é melhor para aquilo. E aí que é o legal da gente entender, né, quais são os constituintes daquele óleo essencial. Para isso, a gente faz uma análise cromatográfica, que é quando a gente... Resumindo, a gente vai passar o óleo num aparelhinho que vai ler todas as moléculas que tem lá dentro, e aí vai ler o percentual, tem mais dessa, menos dessa, tanto daquela, e aí com isso você consegue já saber mais ou menos para que aquele óleo funciona. Se ele tem mais
cânfora, se ele tem mais linalol. Normalmente o linalol, que é o que tem na lavanda francesa, né? Que é um dos óleos mais consumidos aí no mundo. Ele está atrelado aí ao relaxamento, para acalmar, né? Anti-estresse. Então, pela composição do óleo, você já consegue ter uma ideia de qual a finalidade dele, para onde ele seria bom para ser utilizado. Legal, bacana. Bom, a qualidade dos óleos essenciais e, consequentemente, dos hidrolatos, depende da qualidade, obviamente, do material que vai ser utilizado na sua extração, como você mesmo disse aí, enchendo as dornas de folhas. Isso. As plantas nativas e orgânicas são preferidas porque são cultivadas no seu ambiente natural, sem o uso de pesticidas ou de outros produtos químicos nocivos. Você pode nos dizer o nome de algumas dessas plantas que são utilizadas? Sim, com certeza. Existem muitas plantas que produzem o óleo essencial, né? Na verdade, o óleo essencial ele é um mecanismo de defesa da planta. Tá. Então, são plantas que normalmente são mais resistentes a pragas e doenças, né? E até como esse mecanismo de defesa, a gente utilizando, ele vai nos ajudar a gente se defender de algum problema. É até legal isso, né? A gente usa a defesa da planta para defesa nossa também. Então, quando a gente cultiva de uma maneira orgânica, né, a gente está, primeiro, mostrando ao cliente a nossa preocupação com o meio ambiente, né, que é o principal. Quando a gente não utiliza herbicidas no solo, né, quando a gente não utiliza agrotóxicos, quando a gente não utiliza adubação química, que é o NPK, a gente cuida do nosso solo, a gente nutre melhor a nossa planta, né, porque é essa planta que vai nos proporcionar o óleo essencial, né? E vamos pensando que o óleo essencial ele é um remédio para a gente, como que a gente vai dar um veneno para a planta e pedir para ela nos devolver um remédio, né? Então a gente tem que cuidar muito bem dela, a gente tem que cuidar muito bem do nosso solo, que o nosso solo, hoje a agricultura mudou e a gente consegue ter um entendimento de que o solo é rico de fungos, bactérias e outros seres que habitam ali e que a sinergia e a simbiose desses seres com os nutrientes do solo, com a matéria orgânica, que vai fazer toda aquela nutrição para a planta, né? Antigamente a gente não conhecia tanto isso e hoje já tem essa mudança de entendimento. Então, ao cuidar do nosso solo, automaticamente a gente cuida da nossa planta e ela vai responder e trazer todo esse benefício para a gente depois, na hora que a gente extrair o óleo essencial dela. Então, até costumo falar que a gente não é produtor de óleo essencial, nós somos extratores de óleo essencial, porque quem produz é a planta. A gente só extrai o óleo essencial que ela produziu. Tudo se inicia na origem. Você Exato. tem que tratar desde o solo, ou melhor, primeiramente o solo, para que você possa obter uma qualidade lá nos seus produtos no final. Exatamente, e é um processo sustentável, porque depois toda aquela massa de folha que a gente destilou, né, que a gente chama de bagaço, a gente faz uma compostagem com isso, e aí essa compostagem ela vai voltar como adubo para a terra de novo. Então é um ciclo, onde a planta, depois ela crescer, fornecer o óleo essencial, ela vai virar adubo novamente para outra planta produzir de novo, e aí é um ciclo todo sustentável. Sustentável. Isso é muito importante. Isso é que você utiliza aí na sua fazenda, né, Lucas? Exatamente. Esse processo todo. Correto. Legal. Ô, Lucas, a gente está comentando, há centenas de óleos essenciais hidrolatos disponíveis aí no mercado, cada um com suas propriedades de utilização únicas, como você comentou aí na nossa pergunta anterior. Tem como você citar algumas delas e com as suas características de benefício e utilização? Sim, com certeza. Por exemplo, a gente tem a citronela, que é uma planta bastante conhecida por suas propriedades repelentes, né? A gente tem o eucalipto citriodora, que também é repelente, tem propriedades aí antibacterianas, por isso é bastante utilizado na indústria de saneante. A gente tem a verbena brasileira, que é um óleo calmante, relaxante, que ajuda a dormir. A erva baleeira, com potencial anti-inflamatório. A pitanga, com propriedades aí para a pele de rejuvenescimento, anti-aging. O manjericão, que ajuda a aliviar o estresse. O alecrim, que ajuda para manter o foco. A lavanda brasileira, que é diferente da lavanda francesa, é uma lavanda estimulante,
é uma lavanda que vai bem aqui no Brasil. Ela tem cânfora, então ela estimula, ela é boa para as vias respiratórias, bronquite, sinusite. Então, são diversas plantas, cada um com uma característica, com o seu potencial de uso. Exato. Bacana. Aí, na sua fazenda, qual é o principal produto ou os principais produtos que você distribui através da sua empresa Lege? Perfeito. A citronela é o nosso maior volume hoje aqui. É a planta que a gente tem uma maior lavoura e o maior volume de produção. A gente comercializa ela principalmente para saneantes, para agricultura, onde tem um pessoal de gado leiteiro que utiliza o óleo da citronela para repelir as moscas antes da ordenha e deixar a vaca menos estressada para que ela possa produzir mais leite. E também na questão de agricultura, para controle de pragas, que é um produto que utiliza o óleo de citronela para controlar aí mosca branca e outras pragas. Para perfumaria, o que a gente mais comercializa é a pimenta rosa, ela tem um aroma maravilhoso. E aí depois, nosso principal é cosmética e aromaterapia, onde os outros óleos aí se revezam, principalmente para aromaterapia tem a verbena brasileira, que ajuda a acalmar, a dormir, né, essas propriedades que eu falei dos óleos essenciais. E para os cosméticos aí varia bastante, depende do cliente, de quem ele quer atingir, do que ele quer no produto dele. Tá. Lucas, os óleos essenciais, embora e os hidrolatos, embora tenham inúmeros benefícios, eles também podem ser potencialmente nocivos se não forem utilizados corretamente. Quais são as preocupações com segurança que devemos ter na utilização dos óleos essenciais e dos hidrolatos? Legal, essa é uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes as pessoas podem se prejudicar ao utilizar o óleo essencial de uma maneira não correta, né? Vamos lá. Eles são substâncias muito concentradas, né? Até por isso você vê quanta planta você precisa para pouco óleo. Então, realmente é uma substância muito concentrada. Tanto que se você pegar um copinho de café e colocar um óleo essencial lá dentro, em pouco tempo ele corrói todo aquele copinho de café. Corrói. Agora, né, imagine isso na nossa pele, ao ingerir de maneira descontrolada, sem a indicação do aromaterapeuta. Por isso que a gente tem a profissão dos aromaterapeutas, que conhecem a segurança da utilização dos óleos essenciais para poder indicar. Então, por exemplo, a gente sempre diz, quando vai utilizar o óleo essencial na pele, para algum tratamento tópico, não utilizá-lo puro, pois ele pode dar uma reação alérgica na pessoa. Às vezes a pessoa tem alguma alergia a algum componente de algum óleo essencial específico. Então, é sempre bom diluí-lo em um óleo carreador. Quando a gente fala óleo carreador, é um óleo vegetal. Por exemplo, um óleo de semente de uva, um óleo de amêndoas, de castanhas, por exemplo, que aí utiliza-se uma diluição baixa de óleo essencial, e esse óleo carreador ele vai ajudar a diluir esse óleo e fazer esse óleo chegar nas camadas mais internas ali da pele e fazer a atuação dele. Então, ele não só vai dar uma segurança no uso, como ele vai potencializar o efeito do óleo essencial na pele. Quando a gente fala de óleo essencial para aromaterapia, a gente sempre fala que quanto menos, melhor. Porque são pequenas doses ali que vão fazer a diferença, e não a quantidade. E tem a questão da ingestão também, que hoje muita gente vem ingerindo óleo essencial, muitas vezes sem conhecimento, e isso pode fazer mal para a gente internamente, né? Se você pensa, se ele corrói um copinho de café, imagina o que ele não faz internamente nas nossas mucosas ali, laringe, estômago e tudo mais. Então, a gente tem que ter sempre uma preocupação, entender o que você está fazendo, qual óleo você está utilizando, para poder ter os benefícios dele, né, de uma maneira segura. Perfeito. Bom, Lucas, a gente sabe que bianualmente, né, nós temos aí os congressos, o Congresso Brasileiro de Óleos Essenciais, o Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais, que este ano de 2023, vai ocorrer de 8 a 10 de novembro, lá no Instituto Agronômico, em Campinas. Você vai participar? A tua empresa estará lá presente? Conta um pouquinho sobre esse simpósio para a gente. Com certeza, com certeza. Um evento maravilhoso, né? Eu tive a oportunidade de participar de 2 edições já, em 2017, em Caxias do Sul, em 2019, em Brasília, né? Infelizmente, devido à pandemia, a gente não pôde ter esse evento em 2021, né? E
estamos felizes que esse evento vai voltar aí agora, em 2023. É muito bacana, desde todo o conhecimento que pesquisadores e profissionais da área trazem e apresentam, o network, né, de conhecer pessoas novas da cadeia produtiva dos óleos essenciais, tem produtores, tem pesquisadores, tem consumidores, pessoas de diversos ramos, diversas indústrias. Então, é um evento muito bacana. Quem se interessar pelo assunto, quem trabalhar com alguma coisa na área, vale muito a pena ir, eu recomendo. É um evento muito bacana, muito bem estruturado, muito bem organizado. Bacana, Lucas. Esperamos realmente nos encontrarmos lá, que estarei lá também. Opa, com certeza. Nos encontramos nos 2 últimos, né, em Caxias e também em Brasília. E agora vamos ver se a gente vai estar lá no 2023 também. Ô, Lucas, ao comprar os óleos essenciais e os hidrolatos, nós devemos procurar por produtos puros e de alta qualidade e que sejam orgânicos, selvagens ou de origem sustentável. Até aí tudo bem? Tô certinho. Exato. Aonde encontrar esses produtos com todas essas características? Eu sei que na sua empresa eu posso encontrar. Sim, com certeza. É o que eu ia falar. Na Legia você encontra. Isso aí eu sei. Normalmente as pessoas, onde encontram, né, o óleo essencial? Para aromaterapia, tem as marcas de varejo com seus óleos fracionados, né? E em volumes maiores você encontra ou direto do produtor ou da mão de importadores e terceiros, né? O que eu posso falar? Infelizmente, tem algumas pessoas, empresas, a gente fala que corta ou batiza o óleo. O que é isso? Porque como o óleo é um produto concentrado e de alto valor agregado, né? Pequenos volumes são muitas vezes caros, as pessoas adicionam algumas coisas no óleo para fazer render mais. Né? Então, muitas vezes é difícil pegar essa adição de produtos, álcool ou outros óleos que vão diluir esse óleo essencial para o pessoal fazer render mais o óleo. Então, o que eu posso falar? Principalmente, comprar dos produtores. Porque quem é produtor de óleo essencial sabe todo o trabalho que tem e valoriza o seu próprio esforço para fazer alguma coisa desse tipo. Então, comprar diretamente do produtor é uma garantia aí de que você vai comprar um produto bom, num preço legal, porque não passou aí de mão em mão, não teve uma agregação de valor, e você vai ter certeza que você vai estar comprando um produto aí com qualidade e com todo o esforço aí de quem está produzindo e fazendo a lavoura acontecer no dia a dia. Ô Lucas, como que fica a parte legal dos óleos essenciais no mercado? Você é um produtor que pega desde o início, né, desde a plantação até a extração, envasamento e colocar no mercado. Como que funciona essa partição na hora de você fazer a aprovação desse produto para colocar no mercado? Legal. São diversos tópicos. Vamos lá. Primeiramente, na nossa constituição da empresa, a gente tem o KNAI de produtor, onde a gente planta, né, as espécies. A gente tem o KNAI de fabricação de aditivos de uso industrial, que é o que regulariza a nossa fábrica, né, que diz que nós fazemos a extração do óleo essencial. Aí, para isso, a gente tem que ser registrado no CRQ, que é o Conselho Regional de Química, tanto a empresa quanto um químico responsável que assine por essa empresa, que no caso acaba sendo eu mesmo. Sim. Aí depois, para a gente comercializar esses óleos, a gente tem que ter na Anvisa a AF, que é a autorização de funcionamento da empresa, e depois para cada produto ter o registro na própria Anvisa, que é o registro a notificação do produto. Do produto. Isso. Então, são etapas aí, são longas para serem cumpridas, né? O início deve ser bem difícil. E tem a parte do meio ambiente também, que tem a CETESB, né? Que a gente tem que atender a legislação ambiental do Estado de São Paulo. E aí a gente tem a certificação orgânica, né? Que também são muitos documentos que eles pedem, e aí com a certificação orgânica, o cliente pode ter certeza que a gente atende todos os requisitos legais e ambientais, porque é uma certificação grande,
né, também é bem burocrática, que nos pedem aí diversas questões, desde qualidade, rastreabilidade do produto, meio ambiente, socioambiental, como a gente funciona aqui com os funcionários e tudo mais. Então, esse selo, pode ter certeza que quem tem o selo orgânico vai estar respeitando todos esses quesitos. Então, essa seria uma dica, por exemplo, para o consumidor. Com certeza, com certeza. Tendo o selo do produto orgânico, já é 80% do caminho andado. Com certeza, com certeza. Está porque as auditorias... o produto. Exato, porque as auditorias são muito minuciosas. Então, se a pessoa conseguiu passar por essa auditoria, ela conseguiu provar, né, desde visualmente e com documentos, que ela atende aí todos esses requisitos legais. Tá. Lucas, e na gastronomia? Também é utilizado óleos essenciais e hidrolatos? Você pode explicar para a gente aí algumas coisas, passar alguma receita? Vamos lá, legal. Sim, podem ser utilizados e é muito bom, muito gostoso utilizar, sim, mas ainda é algo pequeno, novo, está começando. Os óleos essenciais são utilizados aí em grandes indústrias de alimentos, que aí ele pode ir como conservante ou para dar o gosto e o aroma em balas, chicletes e outros. São estudos que né, já saíram, está começando a ser utilizado também como conservante, pelas características aí de antibacterianas de alguns óleos essenciais. Então, também está começando a ser utilizado como conservante, e isso também vai dar um aroma, né, em embutidos, rações e outras aplicações também, outros alimentos. E também você utilizar em receitas. Estão começando a ser utilizados aí os hidrolatos em drinks, os óleos essenciais, por exemplo, um de manjericão numa macarronada, uma pimenta do reino numa feijoada, que você pode utilizar poucas gotinhas, muito pouco, porque ele é muito forte, só para dar aquele aroma e aquele sabor diferenciado. Mas aí um manjericão num molho de tomate, uma pimenta do reino para uma feijoada, um alecrim para ajudar a temperar um frango. Então, são óleos essenciais que a gente pode utilizar na gastronomia, mas sempre pensando que são poucas gotas em um molho, numa quantidade grande, né? Porque ele vai estar bem diluído, não vai cair naquela questão da gente ingerir ele puro para nos fazer mal. Ô, Lucas, você sabe agora é sério que eu vou te perguntar, você sabe alguma receita que utiliza o hidrolato em drink? Específico não. Específico não, mas eu sei que em algumas batidas adiciona-se um pouquinho para dar um aroma e um gosto, mas assim, eu não sou muito expert nessa área para poder passar. É só uma curiosidade minha mesmo, que eu também fiquei agora, eu vou querer saber como é que é isso. Não, é muito bacana. Deve ser interessante. Legal. Ainda não provei, mas eu não sei provou que tem gente ainda? fazendo já. Tá bom. E me diga só, Lucas, os óleos essenciais, os hidrolatos, também oferecem inúmeros benefícios para a mente, para o corpo e alma. Você acredita que incorporar isso na rotina diária pode ser uma forma simples e eficaz de melhorar o bem-estar geral da gente? Com certeza, com certeza. A gente fala que quem começa a utilizar não para. A gente fala, foi picado pelo bichinho do óleo essencial e aí você não para de utilizar. Porque muita gente ainda não acredita nisso, de que inalar algumas gotinhas de óleo essencial podem te fazer mudar de humor, abaixar sua pressão, te acalmar, ou te excitar, ou auxiliar no seu foco para estudar e coisas assim. Mas quando você utiliza, e aí você vai ver que realmente funciona, e isso vai alterar a sua percepção aí do meio ambiente, deixar mais calmo, te deixar mais alegre, mais confortável, independente de situações, você começa a utilizar sempre. Então, a gente tem desde uma verbena brasileira e uma lavanda que te ajuda a acalmar em momentos de estresse, em momentos que você está com aquela pressão alta, com aquela euforia, te ajuda a acalmar. Você tem aí o alecrim que te ajuda no foco, na hora de estudar, na hora de você fazer uma prova. A laranja doce, que você inalar algumas gotas de manhã, ela vai te trazer ali um bem-estar, uma alegria para começar o dia. Então, isso é muito bacana, e incorporar isso no dia a dia vai te trazer benefícios, porque às vezes você está desanimado, já começa o dia com o pé esquerdo, vamos assim dizer, embora eu seja canhoto, você começa o dia aí com... Que é bom para você. Que é bom. Já começa o dia aí com o pé esquerdo, então você já utilizando os óleos essenciais, você
já relaxa, já parte com a mente mais relaxada. Isso é muito bacana. É muito bom utilizar isso no dia a dia e você vai ver que vai te trazer aí benefícios muito bons. Legal. O mercado ele é bem promissor para os óleos essenciais em função da sua ampla aplicação industrial. E vai desde o segmento agropecuário, como você comentou aí, indústria alimentícia, cosmética, perfumaria, até a produção de medicamentos, entre outros usos aí que a gente pode enumerar, né, Lucas? Exatamente. Boa parte desses produtos são extraídos da biodiversidade e que se enquadram do contexto da bioeconomia. Área que tem também despontado como estratégica para o desenvolvimento socioeconômico. Você poderia falar um pouco sobre isso para a gente, Lucas? Claro, com certeza. Por exemplo, um exemplo muito bacana é a pimenta rosa, que é extraída, né, coletada bastante no Espírito Santo e sul da Bahia, né, que ela é nativa aí dessa região, próxima à praia. Muitas comunidades locais fazem a coleta, a extração sustentável desse material, que ajuda bastante no desenvolvimento né, na economia do pessoal por lá. Tem o pessoal na Amazônia com a coleta de castanhas para a extração de óleos vegetais, né? Tem o óleo de copaíba, pracaxi, entre outros, são muitos, e isso ajuda na preservação, né, daquele ambiente, porque eles querem preservar essas árvores e essas plantas que vão trazer o sustento para eles depois. Então, a gente explorar essas plantas de uma maneira sustentável, você vai preservar aquele meio ambiente e você vai trazer um benefício econômico para aquela população que mora ali, além de todos os benefícios depois para as pessoas que vão vir a consumir esses produtos, né? Então, é uma cadeia muito bacana que ajuda aí na preservação ambiental, desenvolvimento das comunidades ali e no bem-estar, benefícios que isso aí vai trazer para quem utilizar em medicamentos, em cosméticos e outros fins. É uma cadeia super importante para bioeconomia, como o pessoal diz aí, né? Exatamente. Crescimento socioeconômico aí. Lucas, cá entre nós, qual o maior desafio que os produtores enfrentam ao produzirem óleos essenciais? Nelson, cá entre nós, são muitos desafios, mas vamos lá. Primeiro tem a parte da lavoura, onde a gente enfrenta aí diversas condições climáticas que hoje em dia estão um pouco instáveis, numa época de seca, depois a gente tem geada, depois chove muito. Então, assim, a gente tem que ter esse conhecimento agronômico para conseguir levar as plantas, conduzir as plantas aí de uma maneira que elas possam estar saudáveis para produzir os óleos essenciais, né? A gente tem a questão de mercado, onde muitas vezes a gente compete com óleos essenciais que vêm de fora, em países que não têm o mesmo rigor fiscal e a mesma legislação que a nossa, que isso acaba encarecendo um pouco os nossos produtos. Então, alguns produtos são difíceis de competir com os óleos de fora, né? Então, acho que esses são os dois principais desafios. E de restante, a gente trabalhar, tentar achar novidade, óleos novos que o mercado ainda não conhece e tentar diversificar. Lucas, você comentou dessas dificuldades aí que o produtor encontra. Como que é feita, por exemplo, esse contato entre os produtores e as grandes indústrias, por exemplo, de perfumaria, que compra muito óleo essencial? A gente tem uma noção que eles devam comprar a grande parte dos seus produtos fora, como você mesmo disse aí. Exato. Né? E como eles garantem essa qualidade? Vamos lá. A grande dificuldade, final, né? A dificuldade para a perfumaria é o seguinte: se eu pegar a mesma planta e plantar aqui na minha fazenda, que tem um solo mais arenoso, num clima mais quente, eu plantar a mesma espécie, igualzinha, a mesma muda, num lugar onde o solo é mais argiloso, com condições climáticas diferentes, seja de altitude ou pluviométrica, ela vai produzir um óleo essencial diferente. E o aroma vai ser um pouco diferente.
Então, para a perfumaria, a gente tem que ter um padrão de óleo essencial que seja o padrão olfativo que eles têm lá. Tá. Muitas vezes, como eles já costumavam ter esse óleo de fora, então tem aquele padrão, que o aroma vai ser diferente do nosso, é difícil a gente conseguir entrar porque o aroma não vai bater. Não quer dizer que um óleo é melhor ou pior que o outro. Muitas vezes eles são só um pouco diferentes, que muda um pouquinho o aroma, e aí, para eles, não é interessante, porque eles querem ter sempre o mesmo padrão de aroma para aquela formulação. Senão o cliente, às vezes o cliente não entende, pode reclamar, o cheiro está mais assim ou mais assado. Então, é difícil você entrar com um óleo essencial em algum produto já existente. E aí a ideia é conseguir levar produtos novos, para que eles possam lançar novos aromas e aí começar a comprar os óleos daqui. Então, para a perfumaria, o grande chance seria a diversificação. Diversificação. Aí a perfumaria faz isso, né, Lucas? Eles, embora tenham os produtos carro-chefe, mas eles estão sempre inovando, sempre colocando produto novo no mercado, isso é uma constância, né, gente? Exato. E aí cabe a gente, né, plantar espécies novas e levar amostras e levar até eles para que eles conheçam e possam utilizar isso em algum produto. Porque se eles não conhecem a planta, não conhecem o aroma, é difícil eles pegarem para lançar algo novo, né? Então, entendi. A gente precisa gastar um pouco de sola de sapato também. Verdade, tem que bater na porta aí do pessoal para ver o que acontece. É isso aí. Ô, Lucas, muitíssimo obrigado, viu, por sua participação aqui mais uma vez no Cá Entre Nós. A gente sente muito sua falta. Você sempre enriquece o nosso programa com seus conhecimentos e trazendo os produtos aí da sua fazenda, da sua empresa, para mostrar aqui para a gente e comentar sobre esse apaixonante, os óleos essenciais, né, que você tanto os defende e produz. Nesse momento do programa, eu sempre deixo o espaço para que você coloque os seus contatos e também você deixe aí uma mensagem para as pessoas que ainda não conhecem os óleos essenciais e que queiram conhecer, para que batem um papo contigo aí. Legal. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui novamente. Foi um bate-papo aí muito gostoso. Será sempre um prazer poder participar quando você quiser. Muito obrigado. Estou disponível aqui. E foi muito legal poder falar um pouco mais aí, né, dos óleos essenciais. Tem muita gente que ainda não conhece, bastante gente começando a conhecer. E, bom, deixar meus contatos aí, quem tiver interesse de bater um papo, ou tiver dúvidas, ou quiser entender um pouco mais sobre o assunto, né? O nosso site aí é legiaromas.com.br. O meu telefone é o DDD 19 99958-8895. O pessoal pode seguir a gente no Instagram, @legiaromas, e fico aí à disposição. E falar para as pessoas que ainda não utilizam e não conhecem, façam um teste e vocês vão ver como isso vai melhorar e agregar na vida de vocês. E busquem também por produtos naturais, né, na cosmética e em outros ramos. Valorizem os produtos naturais, porque por trás deles tem uma grande cadeia aí de suprimentos trabalhando para levar o bem-estar para as pessoas. Bacana, Lucas. Bacana mesmo. Muito obrigado aí, mais uma vez, por sua participação aqui no Cá Entre Nós, pela sua contribuição com os conhecimentos aí a respeito dos óleos essenciais. Legal, foi um prazer. Opa, desculpa aí, bati a mão aqui e joguei você para fora sem querer, viu, Lucas? Tranquilo. Imagina. Bom, pessoal, nós conversamos hoje aqui com Lucas, empresário, Lucas Gerbi. Semana que vem teremos uma nova entrevista e, é claro, sempre sugerida por você, que nos segue aí nas redes sociais e que também constantemente está enviando seus e-mails, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveite que você está por aí, deixa aquele like para o programa e, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser, com uma nova entrevista. Solta a vinheta.